Bom dia, estamos aqui para começar mais um cafezinho da Mãe Construção. Espero que vocês estejam bem. Vou convidar a Miriam aqui. Hoje, infelizmente, a gente. A Ana Paula não vai poder participar, nem a Lu, mas a Miriam está aqui com a gente. Vou enviar, tô enviando aqui uns. Bom Bom dia! dia, Miriam. Tudo Olá! bem? Ai, minha cachorra vai variar. Dando show aqui. Fala assim, estou aqui. Começou animada, né? Peraí. Não, Tá vou levar bom. isso junto. Vai, Eu vou cachorro, vai. convidar umas pessoas aqui enquanto você se Resolve o ajeita. problema do cachorro? Já. Só tirar ela daqui. Pronto. Daqui a pouco ela vai pedir para entrar de novo. Ontem você sabe que ela tem uma veterinária que vem de vez em quando fazer acupuntura aqui para ela, porque ela tem problema na coluna. Ela é velhinha já. Aí eu Uhum, perguntei para ela por que que ela latia desse jeito, que ela não era assim. Ela não era assim, sabe? uhum. Aí ela disse para mim, ela falou, uai, quando a gente fica velho, cachorro também tem as coisas, né? Ela de fato tá bem velhinha, e ela disse que tem essas coisas de senilidade do cachorro também, né? Que ela, de repente, tem comportamentos que ela não tinha, sei lá. Tá atrapalhando o latido dela? Bom, tá aparecendo no fundo, mas dá para identificar o que você está falando, né? Então tá bom. Então tá bom. Então, bom dia, tudo bem, Miriam? Eu tô, e você? Como vai? Eu vou bem Como é que tá o tempo aí em também. Minas? Menina, essa noite choveu e quando chove a tendência é diminuir um pouco a temperatura, né? Sim. Então, Então a aqui também temperatura choveu e eu tô toda agasalhada que tá frio. Tá frio. caiu um pouco, mas eu ainda não estou com tanto frio assim, não. Tá confortável aqui. Muito bom. Bom, Miriam, continuando aí o nosso café, né? A gente conversando aí um pouco mais sobre os imprevistos, né? Sim, Eu selecionei a carta da Janaína, até conversei com ela ontem, ela permitiu falar o nome dela, sim. e ela. E aí eu vou começar a lê-la aqui, porque eu acho que introduz o tema para a gente, tá bom? Não, Então, muito interessante essa carta. essa carta é linda, não é? É, muito. E aí ela descreve, né, que em meados de 2012 ela estava vivendo um dramático fim de relacionamento que me consumia emocionalmente. Me sentia arrasada, fraca e triste. Era como ser uma sobrevivente de uma guerra, de uma queda nas montanhas andinas. Nessa época, trabalhava pelo menos 9 horas por dia e despendia cerca de 4 horas diárias no deslocamento casa-trabalho e, simultaneamente, e participava de um processo seletivo de mestrado internacional. Minha cabeça estava rodopiando nesse sufocante contexto. E aí eu descobri uma gravidez de quase 3 meses. Olha que susto. Então, não é que imprevisto, né, Miriam, que a gente estava conversando, porque me parece, né, pelo contexto dela, que tudo na vida dela não estava assim, desequilibrado, né? Não estava sendo estável, digamos assim, não sei se é melhor falar. E, É, tava num momento de crise, né? é, exatamente, né? E aí ela continua falando que no primeiro momento senti uma mistura de sentimentos e o choro foi a única forma que consegui me expressar. Um choro desesperado. Por um lado, já havia feito 30 anos e desejava um filho. Por outro, meu casamento estava desmoronando e essa situação não chegava aos pés dos meus sonhos de maternidade. Então, traz um pouco aí também, né, dessa questão que a gente ouve muito, né, desse sonho da maternidade, né, É. desse romantismo dessa maternidade, e Sim. de repente, e aí não estava no sonho, mas também já Não tinha estava 30 afastado. anos, É. como lidar com isso, né? Como lidar com esses. E aí veio a gravidez, né? Então,
São sentimentos muito controversos mesmo, né, Sim, Miriam? sim. Mas essa moça, ela viveu assim um choque de realidade, né? É, Não é? Enquanto você estava lendo, eu já li a carta, achei linda, eu estava pensando assim, como é. O que será que a gente consegue prever, né? A gente tenta fazer planos, a gente tenta organizar as coisas, né, doutora geóloga? E aí nem, é um esboço, na verdade, que a gente faz, né? É um é. esboço, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem ideia, né? É verdade, né? A gente às vezes busca. Ela também é geóloga, sabe? Ela, Olha só que coisa interessante. ela também é geóloga. A gente busca, né? A gente sempre está buscando, através de um plano e tal, um certo controle que, na verdade, não existe. Então, você falou de controle, né? Eu acho que a gente precisa ter planos, a gente precisa fazer, né, ter sonhos mas a gente precisa também saber que muitas vezes isso a gente faz para a gente ter uma certa organização. A gente precisa de uma certa organização. Uhum. Sabe, eu acho que não tem que sair por aí assim, não, deixa para lá, deixa o que vier, vier. Não é bem assim, né? A gente precisa ter um certo, não foco, mas assim, o que a gente quer? Qual é o Um propósito da rumo, minha vida? talvez, né? Um Então, rumo, um então, direcionamento. e essas projeções, esses projetos, melhor, esses projetos, eles servem para organizar a gente. A gente precisa de projetos, da mesma forma que a criança precisa de limite. É por aí. Desculpa, aí eu falei demais. Não, tá tudo certo. E eu vejo isso, né? Eu acho que a questão muitas vezes vem, né? E eu vejo isso, às vezes, o que acontece isso na maternidade, porque a gente se apega muito nesses projetos, né? Então, quando acontece alguma questão, que é um pouco a gente está falando, que foge um pouco daquele projeto, É. talvez isso venha muito mais forte, né? E traga aí um peso adicional para esses imprevistos que acontecem. Porque os planos, eu acho que é importante eles existirem, mas tem que deixar um espacinho de uma consciência de que existem imprevistos, né? Você sabe que quando eu era mocinha, eu fiz um ano de secretariado, acho que 2 meses de secretariado, sei lá, não sabia se eu queria fazer, o que eu queria fazer no segundo grau, quando ainda era segundo grau, né? E eu me lembro que quando eu vi aquela tabela de contabilidade, isso você deve saber bem, melhor que eu, sempre tem uma coluna que era para aquilo que é imprevisto na Uhum, conta, uhum. né? Eu imagino que no teu trabalho que você tinha antigamente, devia ter esse item também, não tinha? Na verdade, o que eu trabalhava era um pouco diferente, né? A gente trabalhava com modelos, né? Então a gente Sim. trabalhava com modelos geológicos para poder identificar onde está o minério. Ah. E às vezes era muito difícil, porque o modelo não é a realidade. Então, é a mesma coisa que eu estou falando, Né? é isso mesmo. E muitas vezes a gente tinha muita dificuldade, porque o pessoal costumava falar assim do geólogo, sabe? Que assim, conversar com o geólogo era muito difícil. Porque se ele estivesse num campo e se ele visse uma vaca malhada, ele ia falar assim: do lado de cá, pelo que eu estou vendo, a vaca está malhada. Do lado de lá, Eu não não estou vendo. sei. Mas eu acho que é ótimo esse seu exemplo. Olha, querendo entrar. Eu acho ótimo esse exemplo que você está trazendo, porque eu acho que isso acontece a todo momento na vida da gente. A gente é que não percebe. A gente é que não Uhum. para pensar, né? Como muitas bobagens. Por exemplo, a gente vai no supermercado. Então, eu estou com uma lista, né? Para ir no supermercado. Aí eu chego lá, não necessariamente vai ter tudo que tem na minha lista, né? Aí eu vou ter que Exatamente. improvisar, sei lá. Tá vendo? Ela fica assim com chuva, vai. Vai, cachorro, vai. Sei lá. Enfim. O, né? Quer dizer que a todo momento a gente está lidando com o imprevisto. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha um menino que eu atendia muitos anos atrás, que ele tinha muito problema de matemática, de conta.
Uhum. Aí eu me lembro que uma vez eu cheguei para ele e falei assim, escuta, quando você atravessa a rua, você faz uma conta. Você não sabe, mas você faz uma conta da velocidade que o carro vem, de como você pode andar, né? É física, mas enfim. Quer dizer, são coisas que a gente não percebe que a gente é capaz. Sim, é verdade. Então, essa moça com essa gravidez, que ela ficou muito assustada e ela achou que ela não ia dar conta de um fim de um casamento, fim de uma relação e uma barriga, né? Uhum. Sim, E ela teve que decidir o que ela ia fazer, né? Se ela é ia verdade. ficar com o bebê Sim. ou ela ia ficar deprimida e, sei lá, no fim ela teve que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E deu conta, é aí que eu tô querendo chegar. A gente sempre acha que a gente não vai dar conta, mas de algum jeito a gente dá, É. não é? É, e é verdade. E o que eu acho muito curioso é, nessa carta, e que eu acho que é importante trazer também para o dia a dia, quando a gente está nessas situações de crise e de imprevisto, né? É, que como que ela deu conta, assim, né? Ela trouxe essa questão do conceito do amor materno, né? Sim, E aí, mas eu acredito que isso pode ser utilizado em outros contextos, né? E como que ela deu conta? Ela deu conta a partir do momento que alguém virou para ela e falou: não vai estar tudo pronto, é devagarzinho que você vai se construindo. Porque às sim, vezes, né? E ela trouxe esse exemplo do amor de mãe, né? Como se quando nascesse o filho já nascesse aquele amor enorme, aquela e como se a solução, né? Eu acho que isso é uma expectativa que às vezes a gente tem e que muitas vezes faz com que a gente patine nesses momentos de crise. É talvez uma expectativa da sim, solução vir pronta e sim. de uma hora para outra e instantânea. Sim, então se a gente pensar nisso que você está falando, então a gente vive isso a todo momento. Por exemplo, a gente ia se encontrar agora para conversar sobre isso. Eu estava Uhum, aprontando o meu chá, né? Aí eu trouxe aí a questão para minha cabeça. Ixi, como é que será que vai ser, né? Como é que nós vamos, como é que a coisa vai desenvolver a nossa conversa, né? Então, a gente não se dá conta da capacidade que a gente tem de improvisar, uhum, sabe? O ser humano é é verdade. muito habilidoso, é muito habilidoso. É, exatamente. E aí eu achei muito legal isso, né? Essa questão da habilidade e essa questão da gente de ir construindo, né? Aos pouquinhos cada dia, né? Então, assim, a carta conta, né, que quando ela, eu não lembro muito bem aqui, Nicole, que tava, né? Mas parece que uma pessoa chegou para ela, né, Miriam, e falou: olha, Uhum. o amor de mãe, ele não nasce assim da forma que é junto com o nascimento do filho. O Sim, amor, uma amiga dela que falou. uma amiga dela que falou, né? Foi. E eu acho que isso foi uma grande sacada, uma grande, algo muito importante Contribuição. é para ela conseguir dar conta de tudo isso, né? Ó, não precisa de ser assim tudo ao mesmo tempo, não precisa de ser tudo assim nessa intensidade. Vai chegar lá, mas vamos devagarzinho, vamos Sim, construindo, né? Então, eu acredito que isso tirou dela uma exigência que a maternidade, as, você falou do inconsciente coletivo, talvez, né, dessa informação do inconsciente coletivo traz quando uma mulher vira mãe, ou quando que é de trazer todo esse amor intenso imediatamente pelo filho. E aí, quando nasce e você não sente isso, aí como assim, gente? Que mãe é essa que não sente esse amor intenso pelo filho imediatamente? E aí essa amiga dela que trouxe para ela, falou assim: olha, é isso, vai construindo. O amor de mãe com o filho também é um amor que se constrói com o tempo. é Então, isso foi. verdade. Você E é vê, bonito isso, né? Porque isso tira um peso, não tira, Miriam? tira. Eu acho que tem assim, eu estava pensando quando a minha filha nasceu a primeira, eu acho que a gente ganhar um bebê é assustador, não é? No É, primeiro momento, assim.
Sim. É assustador. Eu, Assustador. É pra é mim um foi também. turbilhão, não é? É um turbilhão de Também. emoções, assim, é tanta... Ixi, e agora? Ih, como é que eu faço? Sabe, de fato, eu acho que qualquer amor, né? Ele precisa de construção. É. Principalmente, mas só que o amor de mãe é outro departamento, sabe? Só quem tem filha que sabe. Não dá para explicar. Uhum. Não dá para explicar. Então, É. essa moça, ela traz muito, muito presente, né, na crise que ela estava vivendo, como ela teve coragem de enfrentar tudo isso, quer dizer, enfrentar uma gravidez, né? Pelo que eu entendi na carta, ainda tá, o marido ficou com ela esse tempo todo, mas logo embora, logo depois foi embora. Uhum. E, então ela levou essa situação com muita coragem, né? Porque ela não sabia o que era ter um filho. O primeiro filho é uma experiência que a gente nunca teve. E a gente vai viver aquilo e aí a gente vai construindo a mão. Você sabe que tem alguns estudos aí, diz que quando a gente está grávida e o bebê nasce, que a gente tem secreta um hormônio muito específico da gravidez, do parto. E, então, todo esse turbilhão de coisas que acontecem, e o cheirinho do bebê, tudo isso junto, ele vai proporcionar uma experiência, sabe, até química diferente. Uhum. Sabe? É que agora eu não lembro mais, são coisas que eu estudei faz muitos anos. Mas tem todo né, uma mobilização para receber essa criança, que foi muito desejada na idealização, né? A gente idealiza um bebê, e É. na hora que o bebê nasce, nossa, sei lá o que acontece. Não sei, não dá para explicar, né, Nívia? É complicado demais, né? Numa, eu achei, me lembrou aqui um pouco dessa conversa, né? E dessa uma conversa que eu tive. Ela, ela, ela é uma tia minha, mas é uma tia de sangue, uma tia do coração. E ela estava com a gente na exposição do Diário da Mãe lá em Sim, Ouro Preto. Então tá. estava lá, a gente estava, né, falando de mães, cartas, todas as cartas, e ela foi lá. Eu até pedi para ela escrever uma carta sobre isso, sabe? E aí, Sim. sabe qual conselho que ela deu para a filha dela, do primeiro filho? Eu achei tão legal, Miriam, porque ela trouxe isso da prática. Ela falou: olha, a experiência que eu tenho para você, se você mora num local alto, igual você mora num apartamento, que tem janelas altas, mantenha essas janelas trancadas e esconde a chave. Porque vai ter um momento que você vai querer jogar o menino pela janela. Na hora que você falou da janela, eu falei, ah, só pode ser isso. Porque vai e tá tudo bem, É faz parte. verdade, é isso Então, mesmo. mantenha trancada para você se preservar de você mesmo. É verdade. E esse foi o conselho que ela deu para a filha dela, sabe? E eu Sim. achei tão sábio, assim, tão simples, tão sábio, e até com um pouco de humor, né, na forma de trazer esse momento que ele é difícil, né? E eu falei com ela: ai, tia Sandra, escreve uma carta sobre isso, porque E ela escreveu? não, ainda Que não. pena. Tenho que pedir para ela. Vou pedir de novo para ela Tá. escrever, Tá, porque a gente porque pode usar esse material também para desenvolver muita coisa. Porque é isso não mesmo. é. É. Quer dizer, Então, quem assim, nunca teve filho acha isso assim, como que você fala uma coisa dessa? Mas é isso mesmo. Tem hora que a gente fica muito cansada, né? Tem hora né? que a gente fica cheia também, né? Exatamente. E, e, e isso eu acho que ele cai dentro desses imprevistos, né? Desses imprevistos no sentido de que não está ali dentro do que foi planejado, Exatamente. desse rumo, né? Essas sensações, né? Eles vêm acompanhado. Eu trago isso pela minha experiência. Com uma sensação, para mim, ele veio muito no puerpério da minha primeira filha, com uma sensação de culpa muito grande, porque
Como assim, Sim, Lívia? Você se planejou, você quis você fez sua mãe, tanto. tá todo mundo aqui. Quando a gente não tá nessa situação que você tá, e você tá aí. Que é isso? O que tá acontecendo, minha filha? Você tá doida? Você tá numa situação melhor possível aqui, né? Foi planejado, sua mãe tá aí, seu marido dando apoio. E como assim você tá sentindo isso? Ah, Então, isso mesmo. é o não se permitir, né? Porque, né? Aí eu acredito, sabe, Miriam, que a minha formação, né, mais da parte de exatas, ela reforça ainda mais essa questão de ter controle, de ter, né? Porque a minha vida profissional, ela trazia um pouco disso, né? Apesar da geologia ainda ter a história da vaquinha lá, mas era um modelo matemático, eram números, era... Então, Era essa concreto também, né? Era um assunto concreto, concreto. Era pedra, era mineral, era... Quer dizer, não é exatamente, análise sentimento, de risco. intervenção, não é nada disso. É, não é E mole, aí, não. oi? Não é mole, eu falei que não é fácil. Não. E aí eu acho que foi reforçando ainda mais tudo que eu, que eu acreditava, né? Então, eu acho que já é um pouco do meu perfil buscar planejar e buscar. E aí veio a minha formação, que também não é à toa que me encaminhou para isso, e aí vai Uhum. reforçando. E aí veio minha filha, falando assim, ô mãe, se liga, não tem nada. Pois é. E aí isso para mim caracterizou, né? É claro que em outro contexto, mas esses imprevistos dentro da minha realidade, do que eu imaginei, né? Claro que não Isso. é igual esse imprevisto que está acontecendo ali, e, e- mas dentro de uma certa ordem, assim, no meu raciocínio, isso se enquadra um pouco, né? Porque o imprevisto é aquilo que é algo que não estava esperado, né? Não estava assim, então. E isso é uma das coisas que mais acontece na maternidade, né, o, Não, Miriam? assim, por exemplo, já começa de saída, né? Ah, imaginei meu bebê loirinho de olho azul, né? Meus filhos já são todos grandes, você sabe. Mas assim, eu imaginava, achava lindo bebê loirinho de olho azul. Meu marido é loiro de olho azul, que agora tem cabelo branco. Mas eu queria muito um bebê loirinho de olho azul. Muito. Nenhum. A minha primeira nasceu moreninha. O do meio era loirinho, mas não tinha olho azul. E o mais novo também, moreninho de olhos. Ah, ele tem olho claro. Ah, ele tem olho azul, olha só. Mas não é um azul como eu imaginava do bebezão, assim, né? Então, sabe, a gente cria tanta coisa na cabeça, mas não tem importância. O problema é a gente saber que a gente está criando, né? É, É só é, isso. eu, eu acredito também, né, que a gente sabe, né? E eu acredito também, né, Miriam, que o fato da gente conversar sobre isso mais, né, da gente ter espaços, isso também ajuda Uhum. muito a gente a lidar com essas questões aí do dia a dia, né, e com essas, eu não sei, né, me veio na cabeça aqui agora, né, eu lembrei um pouco da pandemia, né, que Nossa, até mais imprevisto que esse. como que foi o imprevisto e que nos primeiros dias todo mundo ficou assim completamente perdido, né? E eu acredito assim que o que causou isso, né? O que causou todo esse espanto é a gente não saber de nada do que estava acontecendo, né? Então assim, eu acho que mesmo que a gente nunca vai saber de tudo, mas ter um pouco mais de informação, estudar um pouco mais sobre ajuda um pouco nessa questão também, né? A gente, vamos supor, hoje, por exemplo, né, estudando um pouco mais e vendo que o nascimento da criança, existe essa fase do puerpério que ela é confusa, que a gente fica assim perdido. Saber que isso existe é, Sim, é muito, ajuda importante. demais, é Sim. importante, né? Uhum. Então, eu penso que.
cada vez que eu penso que é tão importante a gente estudar um pouco mais para ser mãe, para ser pai, para viver essas etapas, né? Eu fico vendo, né? E, e talvez por isso que eu sou tão apaixonada por esse projeto e por essas cartas, porque através dessas cartas eu aprendo mais a ser Sim, mãe, porque a gente sim, tem várias maneiras de aprender, né? Eu sim. acredito, né? Tem a forma mais científica dos livros, dos estudos, mas tem uma forma que ela é tão linda e tão gostosa para mim, que é através da experiência de vida de outras pessoas, sabe? Através das histórias de outras pessoas, eu vejo isso um aprendizado ele é bonito e ele é gostoso, né? Porque Muito. às vezes o estudo, às vezes a palavra estudo, ela vem meio pesada, né, Miriam? E algumas vezes. E esse Sim. é um estudo que eu acho gostoso, leve, dá vontade de ficar, ouvir histórias, né? A gente Verdade, aprende porque tanto. você deve ver tantas coisas assim. Eu não acredito que tenha duas cartas iguais. Você deve já ter um monte de cartas. Não deve ter duas iguais. Porque mesmo E, fala. não pode continuar. Não, eu ia dizer, mesmo se o fato é o mesmo, cada um vai viver e lidar com aquilo de uma forma. Não E tem errado e certo. Não tem. é isso que me encanta, sabe, Miri? É isso que me deu energia para começar esse projeto, para continuar, porque é isso que você trouxe. Mesmo sendo o mesmo contexto, uma situação muito parecida, a forma que cada um viveu e vai relatar, ela Isso. traz um foco, ela põe luz num detalhe que elas se complementam, sabe? Sim, sim, sim. É, Então, isso é muito lindo, né? Eu acredito, assim, isso para mim faz muita diferença. Assim, vira e mexe no meu dia a dia, eu lembro, olha, aquela carta fez isso que e isso, legal. aquela situação. Que legal. Foi Que assim, assim, legal. assim. E isso vai trazendo um pouco mais de conforto, né? Na verdade, eu estava conversando, né? Porque a maternidade a gente está trabalhando por uma questão que a gente não tem muito. Aí lá vou eu de novo Pode na minha falar. exata. Vou de novo na minha exata. Não tem muito como medir isso, né? Você tá trabalhando isso para uma coisa no futuro, né? Pois Você não sabe é, como vai ser, é. você não sabe como que o futuro vai ser, o que, que vai ser, o que, que vai demandar dos nossos filhos. Então, ter filho é o ato de muita coragem, né? Uma preparação né? Digamos assim, um apoio para a formação de um ser humano para algo que você não sabe como vai ser, não sabe o que vai precisar, não sabe quais habilidades que terão, né? E aí? Nossa, é verdade. É verdade. Olha quanto imprevisto você está falando, né? E a todo momento a Não, gente tem que lidar com o que vem, né? Da aham, melhor sim. forma possível. Da melhor forma possível. E assim, e aí dentro disso, né, eu fico pensando assim, tá, e aí? Como, como que você pode ficar mais tranquila em relação desse mundo de incertezas? E aí, para mim, é, é, o, é o fato de buscar me sentir confortável nesse papel no hoje e agora, né? Então, Sim. assim, o que eu penso, assim, assim, não, o que eu preciso fazer para eu me sentir confortável no hoje e agora, Uhum. no meu papel de mãe? E aí, Sim. esse é que eu busco fazer, né? Então, acho que passa por aprender, passa por conversar, passa por trocar ideias, passa por expor o, o que eu estou sentindo, as dificuldades, né? Eu acho que, para mim, essa é uma questão que me leva a me ajudar um pouco nesse mundo de imprevisto que é a Sim. maternidade, que é essa Pois escolha, né? é. Você imagina essa moça que você trouxe a carta dela, né? Na situação que ela estava vivendo. Deve ter sido um susto. Ela já estava de quase 3 meses. Uhum. Então, era uma situação irreversível também. É. Era irreversível, né?
É, Quer dizer, ela teve que lidar com todas essas coisas. E hoje, né, a foto que ela tem dela na carta com o filhinho, sabe? Parece traz uma, para mim, pelo menos a fotografia trouxe um impacto assim de uma pessoa que eu consegui, sabe? Dizendo assim, tá vendo, gente? Eu consegui. Eu passei por tudo isso, meu casamento tava ruim, eu trabalhava muito. Você imagina que reformulação que essa moça teve que fazer na vida é, para poder dar verdade. conta dessa criança, né? E ela deu conta sozinha, pelo que eu entendi, não foi? Sim. Teve o apoio da família dela e tal, mas sim, eles separaram Sim, e estou ela, falando do marido. Ele sim, separou e ela deu conta dentro da casa dela sozinha, né? Porque por mais que a sim, gente tenha a ajuda da família, essas coisas todas, na hora que a gente vai dormir, o bebê também, é nós e o bebê e o pai quando tem pai, né? é verdade, é verdade. E ontem eu conversando com ela, né? Porque ontem eu conversei com ela, falei, olha, sua carta aqui vai ser a base lá do Da nosso nossa café. Agora conversa. e agora eu tive essa iniciativa, né, de trazer as mães assim para a gente conversar e Acho tal. legal. E aí ela pegou e falou, né, que ela não sabe se ela conseguiria participar, porque ela está se preparando para fazer um doutorado sanduíche. Daqui a 10 dias ela está indo para o Canadá com o filho. Ah, que legal. Então ela está nesse movimento Uhum. e dessa mudança grande, né? Vai ficar um ano lá e vai estar toda animada. E aí ela falou tão bonitinho, eu fiquei até emocionada. Ela falou, ai, que bom, Nívia, porque aquela carta é uma carta de amor. Então, É é, é, mesmo. não é? É. Então, e aí ela falou que bom e tal, e, e foi gostoso, né? Ouvir Ouvi o que isso. ouvir Claro. essa impressão dela, dessa carta de, de tudo isso que ela trouxe, né? Mas o que fica dessa história toda, que é uma carta de amor, né, Miri? Não dá para explicar esse amor de mãe, né? É. É um pouco difícil em palavras. É muito difícil. É muito difícil. E não E passa, muita. viu? Eu vou falar para você, não passa. Não, pois é, Não passa. menina, mas não passa mesmo. Sabe? Outro dia, assim, 2 anos atrás, a minha mãe quebrou o pé. Não sei se eu já contei isso aqui. Às vezes eu sou repetitiva, mas não sei. A minha mãe quebrou o pé há 2 anos atrás. E aí a gente fez toda uma estratégia para lá cuidar dela, né? Na época minha mãe estava com 74. E aí a minha avó foi visitar minha mãe. E minha avó estava Hum, com 98. Ela sim, faz 100 anos nossa. agora. Olha que E minha legal. avó, não é? Aí minha avó foi lá visitar minha mãe. Ai, mas foi também tão emocionante, tão bonitinho. Aí minha mãe esticou a perna assim, Uhum, colocou no colo da minha avó. uhum. Minha avó começou a rezar e fazer uma oração, emocionada e desejando ali para ela se recuperar, sabe? Sim, Assim, sim. todo esse amor de cuidado da minha avó de 98 com minha mãe de 74, eu visualizei naquela cena, sabe? Mas é isso aí. E, e ela assim, né, minha mãe com o pé no colo dela, ela acariciando o pé, demonstrando aquele amor assim, na minha cabeça, ela estava transformando, passando, né, transportando todo aquele amor para a recuperação do pé, para ocorrer tudo bem, e foi uma cena marcante, sabe? Interessante. Bonitinha, né? De entender Bonitinha. que é isso, que não passa lá, né? Minha avó lá com 90 e tantos, cuidando da minha mãe de 70, como se fosse uma menininha Tá. que quebrou. Então, olha, tá vendo? Você está trazendo outra coisa, de novo. Você esperava ver isso? Não, não. Imprevisto. E aí, né, Miriam, tem esses imprevistos que aquecem a gente, né? A maternidade tem esses imprevistos que deixa a gente meio confusa, em crise, mas tem os imprevistos que acolhem, né?
e que sim, acalma o que coração, somam, que que são, somam, de uma é, certa forma, que curam, né? Eu sim, acredito, assim. sim. A gente nem sabe também dimensionar como que isso acontece, como que isso é, mas que eu acredito muito que são momentos que trazem, assim, né? Se a gente tiver atenta, né? E eu acho Isso, que é importante a é gente isso. estar atenta, porque a gente encontra durante o nosso dia a dia muitos momentos que eles curam nossa ansiedade, que eles aliviam o nosso medo, né? Que eles trazem essa tranquilidade que, para mim, me faz ficar confortável. São esses momentos assim que me fazem ficar confortável no papel de mãe de adolescente, que é onde eu estou hoje. É o perrengue do momento, né? É onde eu estou hoje. É, mas é muito rica essa fase das crianças, viu? Adolescência é muito legal. É difícil, mas é legal. Agora Pois que eu já é, e a gente, passei, agora que eu já passei, eu faço. mas eu acho que fica essa questão, né, da gente buscar aí nesses momentos, no dia dia nisso tudo, esses momentos, né, Miriam? Porque Mas sempre eles existem tem. em todos os Sim. momentos, em todos os ciclos, em todas as casas. Eu tenho Mas certeza, isso então, eu falo aí com que muita tá. tranquilidade que eles existem. Mas se você precisa ter, você precisa estar disponível, né? Se você está com a cabeça cheia de angústia, cheia de problemas, cheio de regras, você não tem Sim. abertura para poder viver esses imprevistos de uma forma enriquecedora. Isso que você está contando é muito enriquecedor, né? Essa situação da sua mãe. E eu acho que e eu acho que tem uma outra coisa também. Essa carta dessa moça, ela mostra que ela é uma pessoa muito corajosa, que ela enfrentou tudo isso, né? E o lindo dessa história é que tudo isso está dentro da gente. Essa Uhum. possibilidade de um dia você está, sei lá como, né? Eu moro em São Paulo, é uma barulheira, mas eu sempre escuto passarinho. Eu sempre. Eu paro, escuto o passarinho, quer dizer, o barulho do ônibus que passou não existe para mim, porque eu estou querendo ouvir o passarinho. E o passarinho me enriquece, o passarinho me dá alegria. Por exemplo, né? Então, se eu ficar com um bebê o tempo inteiro achando que tem que ser assim, eu não vou poder ver que esse bebê está me ensinando como é que ele quer. O Uhum. bebê sabe, o bebê sabe. É. Ele ensina, e esse hormônio que eu falei, ele permite que a mãe tenha uma ligação. Eu vou lembrar, eu vou procurar o nome desse hormônio, eu vou trazer para vocês. Ele permite que tenha essa ligação com a mãe tão forte nos primeiros momentos, nos primeiros 3 meses, se não me engano, sabe? De você olha para o seu bebê e vê o que ele está precisando, o que ele quer, quem ele é. Porque se a gente fica Uhum. com a cabeça cheia de padrões e conceitos e coisas estudadas e lida, você não olha para o seu bebê. É. Você só fica olhando que ele não é daquele jeito que eu queria que ele fosse, o que eu estudei que ele deveria ser. E cada criança, ela é uma história, ela é um repertório, né? Cada criança nasce com uma personalidade, com um jeito. Não vai ser o meu jeito, vai ser o jeito dele, É. né? Eu Se eu puder. pode, Fala. pode Não, não, completar? eu só ia falar, se eu puder estar aberta para poder ver isso, é muito rico. Uhum. É muito rico como escutar o passarinho na árvore, como eu tenho uma praça aqui perto da minha casa. Como todo dia eu vou na praça porque eu preciso de plantas, eu preciso do verde, por exemplo, né? Uhum. Então eu preciso que meus filhos venham aqui, eu gosto muito que eles venham aqui. Eu tenho um filho que vem almoçar todo dia aqui. Ele está de férias agora com a mulher, mas ele vem almoçar aqui todo dia. Os outros, ou sábado ou domingo, sempre vem. Isso me alimenta. Uhum. Pode falar. Bom, eu acho que é isso, né, Miriam? Outra coisa também que me remete à carta da Jana e me lembra muito também algumas palestras que eu já ouvi e os livros também da Cris Guerra, né? Que agora, não sei se você conhece, que agora ela mudou o nome para Cris Paz. Ela traz como que a gravidez, a história dela também, né? Teve um imprevisto que ela engravidou e
eles eram companheiros, né? E o pai da criança teve um infarto e morreu, assim, fulminante. Nossa. No momento da gravidez, né? Então, aí ela fala que como que a gravidez salvou ela. Como essa vida nova foi Isso. responsável ela conta, né? Que ela foi para o fundo do poço, e todo mundo vai para o fundo do poço, e é isso. Mas como que o que deu força para ela foi a gravidez, né? Então, como a gravidez, como os nossos filhos, se a gente mudar um pouco essa lente, trazer um pouco um olhar um pouco É isso mais mesmo. de observação, como Isso. que a gente aprende, né? Igual você está falando assim, a gente aprende com o bebê, a gente aprende com as crianças de 2, 3 anos, a Ah, gente sempre. aprende com o Muito. adolescente, a gente aprende com o adulto. Como que se a gente se permitir, como que a gente aprende, né? Com, com essa experiência que é rica, né? Muito rica. E ela pode ser ainda mais se a gente tivesse esse olhar de aprendiz, né? Sempre. Com isso, né? Sempre. Eu acho que isso que é verdade. Sabe, é uma construção mesmo. É uma construção de vida. Né? A É. gente está sempre em construção, sempre. Eu acho que a vida inteira a gente está em construção. E quando a gente tem filho na maternidade, então aí é uma reforma, né? É construção. É tirar tudo que a gente sabia e botar outra coisa no lugar, não é verdade? Então a gente É tem que abrir verdade. mão de muito conhecimento, muita sabedoria, porque aquilo não serve para nada, né? Então eu acho que é É. verdade mesmo. Acho que a maior construção são esses imprevistos e a gente poder aceitar que é assim, Uhum, né? uhum. E É, acreditar que a gente tem essa força dentro da gente. Todo mundo tem, exatamente, né? exatamente. Eu também. E eu vejo isso, sabe, Miriam? E eu vejo isso, e às vezes, não como uma exigência da mulher e da mãe, Sim, sabe? Porque às vezes fala assim, nossa, porque às vezes essa fala, dependendo do momento que a gente ouve isso, a gente pode ouvir isso como uma exigência, mas como algo natural. exatamente. Como Que a algo gente natural. tem essa capacidade. Todas Exatamente. nós temos essa capacidade. Temos mesmo. E claro que assim, não precisa ser em todos os momentos, né? Porque para a gente ter essa capacidade, a gente precisa de um momento de descanso, a gente precisa de um momento de desacelerar. Ah, sim, E, claro. E porque às capacidade de vezes é porque no enxergar mundo isso de hoje, que também. às vezes eu vejo que no mundo de hoje falar assim que a mãe tem essa força, muitas vezes vem num espaço, assim, num papel de uma exigência de ter que ser todo momento, toda hora. Não, Não é não, isso que a não. gente está falando, né? Não, de Mas jeito nenhum. Inclusive de ter a capacidade de reconhecer que eu preciso descansar, que eu preciso me divertir. Tem horas que eu assim, tô cheia, vou sair, vocês ficam aí que eu vou embora. Não aguento. Sabe, acho que a gente tem que reconhecer que, gente, é isso. é, Não é? E eu e é acho que a gente poder olhar para a gente mesmo e ter essa capacidade de reconhecer, como você falou, o que, que me dá paz, o que, que me dá, que atitude vai me deixar tranquila. Tudo bem. Eu acho que é por aí. Isso é a capacidade de se olhar, é. né? Bom, acho que é isso, né, Miriam? É, Um tá bom café bem demais. gostoso, né? Como sempre. Sim, muito bom, muito bom. Muito Então tá, obrigada. imagina, obrigada a você. Uma delícia a gente sempre se encontrar e conversar dessas coisas, que sempre dá papo, né? Sempre dá Sempre papo. dá papo, sempre dá papo. E aí, semana que vem estamos aí de novo. Vamos pensar aí. Se vocês aí que estão nos ouvindo e vendo ou assistindo, se tiverem alguma sugestão de algum tema para a A gente gente poder aceita, é conversar, isso mesmo. estamos aqui Estamos aqui. abertos. Coloca aí no comentários, dá like, os temas, que vai ser uma alegria a gente trazer esse tema para a gente poder trocar ideias, experiências e buscar uma carta, porque esse projeto tem tanta carta que eu acredito que vamos ter uma carta que vai se enquadrar nesse tema proposto. Isso Tá aí. bom? Muito bem. Então tá, Um gente. Bom beijo. dia, bom fim de semana, bom feriado, né? Que Bom segunda-feira é feriado de feriado. novo. Então, até E a nos vemos semana, na né? próxima sexta-feira.
É isso aí. Próxima sexta você não vai estar viajando? Ah, vou. Próxima sexta eu tô viajando, verdade. Então, Tô, tô em São Paulo, então a né? gente Eu acho que a gente vai vai se ter que. encontrar. A gente vai se encontrar. Vamos se encontrar. Verdade, Miriam. É, Então, gente, então tá bom. Desculpa aí o lapso, vou daqui a 15 dias. isso aí. Tchau, gente. Próxima sexta Tchau. nós estaremos no seminário de mães. Um abraço. Isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, bom dia.